Então, irmãos, ainda não. Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 7º dia, segundo bloco. Eu quero mostrar para vocês, depois eu passo para vocês esse material que eu peguei na internet. Vocês vão ver, tem a fonte. Uma coisa que eu gosto, irmãos, é sempre que pegar uma coisa de alguém ou citar algo de alguém, dar a fonte, né? Então, depois eu passo para vocês também, porque isso é importante. Olha só que interessante aqui, eu vou compartilhar para vocês agora esse quadro aqui, que ele exemplifica bem o que nós estávamos falando, e o pastor Johnny tinha acabado de fazer uma pergunta sobre Zacarias. Exatamente. Olha aqui, ó, Levi, ó. Esse material que eu vou passar para vocês vai mostrando as árvores genealógicas. Olha que legal. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Genealogias bíblicas, né? Vem de Noé, ó, Sem, Cã e Jafé. Vem Adão até Noé. E aí vem, ó lá, Sem, Cã e Jafé. Aí vem Abrão. E aqui vem Terá, pai de Abraão, né? Aqui vem Abrão, que depois virá Abraão, né? Sara, Isaac, aí vem a genealogia, etc. e tal, vem os filhos de Jacó. Olha que interessante, bem dividido, né? Bem colocado. Jacó e Esaú, aliás. E aí vem aqui, agora, aqui, Levi. Olha que legal. Tá dando para ver? Ó, Levi, um dos 12 filhos, né? E aí, opa, deixa eu voltar aqui, visualizar. Ah, não, aqui não. Esse módulo é ruim. Deixa eu tirar, só um segundo. Eita. Deixa eu voltar aqui que eu fiz errado. Visualizar. Isso. Aqui, irmãos. Olha que legal. Levi. Os filhos de Levi. Gerson, Coate, tá dando para ver meu cursor aqui, ó. Coate, Merari. Os gersonitas, os coatitas, os meraritas. Todos eles são os levitas. Da tribo de Levi nascem todos os pastores de Israel. Quando nós falamos pastores, nós entendemos que são os levitas. Os levitas eram a tribo sacerdotal. Não está errado falar que é a tribo sacerdotal. Mas, assim, por meio didático, para ser bem específico, eles eram os ministros de Israel. Eram os pastores de Israel. Só que Coate tem vários filhos. E dentro dos coatitas vem Arão. Arão casa-se com Joquebede, que é a mãe de Moisés. Lembra que aqui vem Moisés? Estão vendo? Nasce Moisés, Miriam e Arão. De Arão que nascem, então, os sacerdotes de Israel. Arão tem 4 filhos, Nabade e Abiú, que inclusive no capítulo de número 10 de Levítico mostra a morte deles. Pode ver, 10, do 1 ao 7. Eles morrem no deserto, porque o que eles fazem a Deus? Eles apresentam o quê? Fogo estranho. Fogo estranho, olha só. Poxa, pastor, o senhor tinha dito no módulo anterior que Deus é um Deus de graça, que Deus é um Deus de misericórdia, ele se revela com ternura, e agora vem sentença? Irmão, vocês têm que lembrar que eles tinham as instruções. Então, na realidade, Deus só os sentencia porque eles foram irretratáveis. Então, é muito interessante isso. Porque o texto fala, ó, Nabade e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Ou seja, eles sabiam que estavam fazendo algo errado, insistiram, e aí o texto conclui. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Deixa eu dar um outro dado aqui desse episódio.
quando Deus inaugura o tabernáculo, que inaugura também ali o altar, quem é que acende o altar? Vocês lembram disso? Vocês lembram quem acendeu o altar pela primeira vez? O próprio Senhor. O próprio Deus. Então agora eles trazem fogo estranho, dando aquela ideia da presunção humana. Eu não preciso de Deus, eu cuido de Deus. Eu faço. E dá para ver que o texto traz de forma velada uma denúncia. Eles não foram autorizados. Por quem? Pelo seu próprio pai. Quantas vezes eles fizeram isso? Então, assim, tem coisas que a gente não sabe, mas uma coisa é fato, irmãos. Guardem isso. Antes de Deus nos sentenciar e nos punir, ele vai nos mostrando, ele vai nos avisando, ele vai se revelando a nós. Nunca Deus sentencia do nada. Ele só sentencia depois de uma situação muito forte, onde nós forçamos. E não deve ter sido diferente. Agora, voltando aqui, olha que interessante. E aí, dos filhos de Arão, vem Eleazar e Itamar. E aqui, de Eleazar e Itamar, que aí vem os sacerdócios e os sumos sacerdotes. Então, é de Arão que vem a família sacerdotal, e de Arão que vem também o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não poderia ser nem de Gerson e nem de Merari. O sumo sacerdote tinha que vir de onde? De Arão, porque ele é o primeiro sacerdote, sumo sacerdote. Agora, olha que interessante aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, Samuel. Eu ia perguntar justamente isso. Então, Samuel, ele era profeta? Era ou não era? Sim. Sim. E ele era sacerdote? Sim. Mas ele é da linhagem? Pois é, não é. Então, agora, o que nós entendemos, irmãos? Que ele era um sacerdote por adoção. Sabe, Ana não consagrou ele a Deus? Uhum. É como se ele fosse um sacerdote adotado. E como se Deus também tivesse permitido isso, porque Deus ouve a oração de Ana, depois de desmamá-lo, ele é levado para o templo, ou melhor, para o tabernáculo, e lá, depois que as visões já não eram mais frequentes e as revelações, ele restaura a função sacerdotal. Mas ele, de fato, como linhagem, não é sacerdote, mas ele trabalhou diretamente auxiliando e conduzindo os sacerdotes. Que fantástico, né, Luiz? Então, deu para entender um pouco? E aqui agora vem a história dos sumos sacerdotes, ó, as linhagens deles. E aqui vai mostrar todas as linhagens deles do período antes do exílio babilônico, depois do exílio babilônico e depois, inclusive, vai chegar aqui no Novo Testamento. E aí a gente entende o seguinte, que o pai como se diz, o pai de Zacarias, João Batista, ele era da linhagem sacerdotal. Então, ele é da família dos coatitas. Fantástico, não, irmãos? E então, em tese, nós poderíamos dizer que João Batista ele foi o sumo sacerdote dos dias do Novo Testamento. Só que ele não está no templo, ele está no deserto. Mas é ele que faz o sacrifício, ele aponta para o sacrifício perfeito, que é quem? Jesus. Fantástico, não? Tudo bem até aí? Perfeito. Acontecia o caso de a mãe de João e o pai, me parece que são da mesma linhagem. Desculpa, eu não sei se estou correto aqui na minha colocação. Sim. Mas assim, o fato da mãe dele ser da linhagem direta de Arão é o que possibilitaria ele ser o sumo sacerdote ou é o contrário? Então, na realidade, o texto bíblico não vai falar que ele é... Olha que interessante. O texto bíblico não vai pôr o nome de João Batista
de sumo sacerdote. Não, de fato não. Mas não põe. Mas o Novo Testamento vai fazer uma denúncia. Ó, aqui, ó, Anás e Caifás, lembram disso? Sim, impossível, né? 2 sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Exatamente, porque tinham 2 sumos sacerdotes, enquanto a Bíblia vai falar de um sumo sacerdote. Ó, pode ver que está aqui em Lucas e em João. Porque, de fato, era o quê? O sacerdócio corrompido. Assim como muitos sacerdotes se corromperam na história dos reis, e depois também, a gente entende que João Batista, ele era da linhagem sacerdotal, mas agora ele vai fazer o papel de um profeta. Ele faz um papel de profeta, lá no deserto da Judéia. E o que acontece? Ele aponta para o Cristo. E ele mesmo menciona o Cristo, dando aquela ideia de que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se nós pudéssemos parafrasear, nós diríamos o seguinte, que João Batista, ele foi o sumo sacerdote, o último sumo sacerdote e o último profeta da antiga aliança, para a vinda do grande profeta que é Jesus. Entendeu? Então, quando a gente faz essa menção, é uma menção baseada naquilo que ele realiza. O texto sagrado do Novo Testamento não vai dar essa ideia. Mas a gente entende isso por causa do ofício em que ele realiza. Entendeu? Tá bom? Perfeito, obrigado. Tudo bem até aí? Joia? Ok. Beleza? Alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Não, da minha parte não. Não? Ok. Quiserem perguntar, aproveitem, tá bom, meus irmãos? Então, na realidade, a gente entende isso, que Jesus, ele pode ver que o papel de João Batista na vida de Jesus e a influência de João Batista na vida um com o outro, né? E a denúncia que o texto sagrado está fazendo aos 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então, Zacarias, ele era da família sacerdotal. Há um número e há menções, irmãos, por exemplo, por que ele foi sorteado de queimar incenso? A quantidade de sacerdotes nos dias bíblicos aqui do deserto, já quando você pega os livros de crônicas e você pega o Pentateuco, você vai ver que a quantidade lá em Números, por exemplo, irmãos, se não me falha a memória, nos dias de Números, a quantidade de sacerdotes já era imenso. Era uma quantidade absurda. Vocês têm que lembrar que eles se multiplicam lá no deserto. Então, a quantidade de sacerdotes era muito grande. E nos dias de João Batista, nos dias de Zacarias, era muito grande. Pra vocês terem uma ideia, segundo alguns historiadores, João Batista, Zacarias, pai de João Batista, quando ele é sorteado para queimar incenso, talvez foi a primeira vez da vida dele que ele foi sorteado. Porque tinham tantos sacerdotes, irmão, tantos sacerdotes, que eles não ficavam apenas... Guardem isso, irmãos. Lembram das famílias dos levitas? Eles eram espalhados em várias cidades em Israel. Então, eram sacerdotes e levitas espalhados em todo Israel. Então, quando a sorte caía numa família, aquele sacerdote ele ia lá ao templo e fazia tanto sacrifícios quanto as ofertas. E, por exemplo, ele queimava o incensário. Foi isso que aconteceu com João Batista. João Batista foi sorteado para queimar o incenso. E aí ele vai lá e faz aquilo. Muitos sacerdotes, segundo alguns historiadores, durante toda a sua vida não eram sorteados. Tinham muitos sacerdotes. Isso não quer dizer que eles não trabalhavam. Trabalhavam, serviam a sua comunidade. Porque vocês têm que lembrar que eles estavam espalhados estrategicamente em Israel e as tribos deles eram tribos pastorais. Tanto os sacerdotes quanto os levitas ficavam ao redor do seu grupo, próximo a várias tribos, e ali eles faziam toda a função pastoral de profetas. Eram os pastores de Israel. Estão entendendo? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Uhum. Joia? Tá bom? Então vamos lá. Então, continuando no outro slide. Para a gente correr aqui. Então, irmão, eu vou correr, porque senão a gente não vai acabar. Eu quero hoje acabar o Pentateuco nessas 3 aulas.
Senão a gente não vai prosseguir, tá bom? Irmão, se vocês tiverem algumas dúvidas do livro também, o livro-texto, por favor, né? Então, a divisão do livro, a gente já viu aqui. Só queria que, pastor Johnny, leia para nós aqui esse item 4. Pois não. Tá vendo o item 4 não? Eu só vejo descendentes. Aliás, e vejo também Eleazar. Então, não. Você não tirou ainda. Eu vou mudar a janela. Colocou a... Pronto, agora. Isso, agora. Perfeito. Divisão do livro. O dia da grande expiação, Yom Kippur, capítulo 16. Esse dia deveria ser celebrado por todo o povo no dia 10 do 7º mês de cada ano. Lembra que eu falei que o tema do livro do Êxodo é a santidade, mas também tem a ver com essa santidade que você alcança por meio do sangue. E como eu mencionei que para o judeu o sangue é a sede da vida, nas escrituras o sangue é a sede da vida, não é o coração. E por essa razão a expiação era um memorial poderosíssimo e o dia da grande celebração para os judeus é o dia do perdão. Irmão, é aquela questão. Você se considera, você foi perdoado. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. A oferta que era feita pela nação e pelos sacerdotes, pelo levita, era aceito. Ele entrava e intercedia pelo povo e ele saía trazendo ali a bênção de Deus ao povo. Oh, meus irmãos, era um momento de mais glória do povo judeu. Então, esse era o grande dia de festa para os judeus, era o dia do Yom Kippur, o dia da purificação, o dia da expiação. Tá bom? Então, o capítulo 16, ele está de forma, eu diria, até que há um destaque no capítulo 16, mostrando essa questão da santidade e do perdão para o povo de Deus. No intervalo, eu estava falando com o pastor Johnny, irmãos, o seguinte: o livro de Levítico ele vai trazer muitas normas, muitas leis. Agora, não é só Levítico. Todo o Pentateuco vai trazer também alguns acréscimos nos demais livros. Vocês, quando pegarem o livro de Levítico, ele tem, eu diria, a maior parte das instruções. Mas alguns outros detalhes vocês vão ver também nos demais livros, em Êxodo, Números e Deuteronômio. Então, todas essas revelações vocês têm que acoplar. Assim como também nos outros livros, vocês vão ter normas ritualísticas. Você vai ver isso em Êxodo, você vai ver isso em Número e você vai ver isso em Deuteronômio. Assim como Deus vai mostrar a sua santidade, é que a revelação de Deus é uma revelação, eu diria, agradável. Deus vai se comunicando na história ao seu povo. Levítico é o único livro um pouco mais condensado por temas, por tópicos, sem muitos detalhes da história, mas pode ver que Nabad e Abiú é feita uma menção na história. É como se abrisse um parênteses e contasse a história de Nabad e Abiú e a sentença deles com relação à morte deles. Então, não é que o livro de Levítico não tem as situações cronológicas. Tem. Nabad e Abiú é um exemplo disso. Mas não é o principal foco de Levítico, não é esse ponto, como os demais livros. Então, é interessante que quando vocês, por exemplo, forem estudar sobre os sacerdotes e os levitas, vocês não vão única e exclusivamente no livro de Levítico. Lá vocês vão encontrar a maior parte, mas existem muitas outras riquezas em Êxodo, Número e Deuteronômio, que acaba casando. Assim como a questão da idolatria está nos 5 livros, as instruções sobre as festas estarão nos 5 livros, e sempre a gente vai ver que há esse acrescentar, tá bom? Então, só estou fazendo esse comentário, porque quando a gente vai estudar sobre os gersonitas, os coatitas e os meraritas, você vai ver isso em Êxodo, você vai ver isso em Número e Deuteronômio, e principalmente no livro de Levítico. Então, para a gente ter uma clareza de tudo isso, você tem que pegar esses 4 livros ou 5 livros.
Por que eu falo os 4 livros? Porque lá em Gênesis só fala de Levi, e não fala necessariamente dos descendentes de Levi. Mas de Êxodo em diante fala dos descendentes de Levi. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos correr aqui. Vamos só ler os tópicos principais. Contribuições do livro. Leia para nós, irmão Júnior, rapidamente, por favor. Contribuição singular do livro. Primeiro, mensagem direta do Senhor. Disse o Senhor Deus. Segundo, os princípios divinos de santidade. Sejam santos. Terceiro, instrução do Senhor para adoração e comunhão. Depois vem quarto, né? Aproximação do homem. Isso, mas pode ler aqui. Pode ler. É do terceiro, né? Faz parte do terceiro. Do terceiro. A oferta do crente a Deus. Deus expia, cobre o pecado do homem. Exatamente. O cenário religioso, né? Olha, após a saída do Egito de Moisés, com cerca de 2,5 milhões de israelitas, passaram pelo primeiro ano nas montanhas desérticas do Sinai. Isso é muito interessante, irmão. Vocês tinham noção da quantidade de irmãos? Vocês se lembravam ou não? Cerca de, pode ser mais. Eu deduzo ser mais. Né? Sim. Eu deduzo... Cada homem tinha uma esposa e 2 filhos. Como nós chegamos a essa conclusão? Por causa do livro de Números. Lá vai fazer o alistamento dos soldados acima dos 20 anos, que é por volta de mais de 600 mil soldados. 600 mil soldados acima dos 20 anos. Quando era um soldado, se pressupõe que ele já estava casado, e então você põe mais 600 mil mulheres, e aí você põe pelo menos 2 filhos, ou pelo menos um filho. Já pronto. Vocês estão entendendo? Então, cerca de... Irmãos, Moisés tinha café no bule ou não? Para cuidar só desse pouquinho de gente aí. Bastante gente. Muita gente, não? Aqui, então, olha só. Lembra os refugiados hoje, né? Olha, né, só que a gente tem que lembrar que eles estavam saindo do Egito, passaram o primeiro ano nas montanhas desérticas do Sinai. Esse período é chamado pelos teólogos de o ano teológico, onde o povo recebeu grande esclarecimento acerca das verdades religiosas. Deus proveu-lhes comida, água, vestuário e saúde, com a finalidade de afastá-los da idolatria e para o reconhecimento de todos que somente o Senhor é Deus único e verdadeiro. Depois de estabelecida a lei e o tabernáculo, faltava incluir o povo acerca da adoração e o culto no santuário. Havia também o chamado à santidade, especialmente para o ministério sacerdotal. O livro de Levítico, de maneira bem esclarecida, discorre sobre expiação, propiciação, pecado e como se deve ser organizada a preparação para o culto. Então, Deus dá a casa, Deus dá a providência, Deus estabelece o povo e agora Deus cuida desse povo, dando agora as suas diretrizes. O livro de Levítico, o livro começa em seguida pela palavra E no final do capítulo 25 do Êxodo, ou seja, após a ordem de edificar o tabernáculo. Existe um manual de instrução cultica que vai até o capítulo 10 do livro de Números. E esse manual serve para a congregação e não para os sacerdotes. Ou seja, perceba, irmãos, o culto estava inserido. Deus deixou tudo bem organizado, bem estabelecido. O livro de Levítico explica como o povo pecador pode se aproximar de um Deus santo. E ele descreve o chamado de Deus à santidade pessoal. Também destaca os mais diversos rituais e serve de base para enfatizar a comunhão entre Deus e o povo por meio da expiação pelo pecado de uma vida de obediência. Por isso que eu gosto, irmãos, quando a gente sabe que somos pecadores e a gente trata naquela questão do imundo e do impuro, na nossa correspondência, o impuro fica menos acentuado. Mas, assim, tem a clareza de que é imundo na perspectiva sagrada. Mas nós somos impuros na perspectiva de que
sem a graça nós não nos purificamos. Por isso que eu fiz questão de fazer essa diferenciação, porque para que a gente possa saber o seguinte, para que a gente não tenha essa ideia, né, eu estou na igreja, eu sou puro, eu estou sem a igreja, eu sou imundo. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Muitas vezes a gente, até os nossos termos, não estou querendo apaziguar, irmãos, os termos, tá? Mas quer ver um exemplo, irmãos? O não crente e o ímpio. São palavras que parece que não, mas quando nós falamos com alguém, soa agressivamente. Ah, você é um ímpio, você é um pecador. Até parece que nós não somos também pecadores. Então, quando a gente... não estou querendo aqui dar uma nova releitura, não é isso. Mas eu estou querendo aqui fugir do legalismo, do puritanismo barato. Só porque a gente está na igreja, tem um cargo, somos pregadores, a gente se sente sacrossanto, e não é. Se não for a graça de Deus, a gente não estaria nem aqui fazendo teologia. Então, é só para mostrar que tudo é a graça de Deus em nós, e não é o nosso mérito pelo mérito, entendeu? Então, o livro de Levítico vai deixar esse objetivo. Vamos lá, rapidinho. As leis, ela é moral, ela é civil e ela é cerimonial. Em teologia sistemática, a gente vai aprender bastante sobre essa questão da moralidade, porque na realidade é a moralidade com aspecto espiritual que se predomina no Novo Testamento. Pode ver que a questão civil, ela tem agora uma nova conotação, e até a cerimonial. Pode ver que a gente não faz sacrifício, mas os princípios morais e espirituais nós conservamos no Novo Testamento. Tá bom? Algumas leis, temos aqui a circuncisão, né, como já tinha, o sábado, o ano sabático. Vocês lembram o que era o ano sabático? O ano de jubileu, lembram disso, não? O período de folga, né, que eles tiravam para descanso. Só deles serviço. Ou de alguma outra coisa também? A terra, se eu não me engano. Exatamente. A cada 6 anos plantado, 1 ano se descansava, para dar um descanso para a terra. E era automaticamente também o descanso para o agricultor, porque ele tinha que colher só o que nascesse. Mas também tem aquela questão do sistema escravocrata, que era o ano do jubileu. Depois de 7 anos e vezes 7 períodos, que dava 49 anos, no 50º ano se fazia a alforria. Era o período também de você devolver para as pessoas aquela terra que, por acaso, ele teve que vender por uma necessidade. Era dado de volta a terra àquela família. Olha que interessante, irmãos. Percebam como que o povo de Deus lá no deserto já estava sendo preparado para Canaã. Pastor, Deus precisava ter revelado isso lá no deserto? Deus já estava preparando eles. Olha como a instrução vem antes da prática. Porque você só consegue praticar se você sabe como exercitar. Então Deus já estava preparando eles para o quê? Até mesmo para a dificuldade. E Deus sabia que a terra era uma questão do quê? De herança para aquela família e para as próximas gerações. E sem terra você não consegue dar continuidade à sua família. Então havia essa questão. Até mesmo a questão, irmão, do sistema escravocrata, eu já mencionei nas aulas anteriores, que não era uma coisa tão legalista, mas era uma questão pela necessidade. Mas entre eles devia ter essa relação de irmandade. Quando um judeu, por uma necessidade, se vendia como escravo, vendia os seus, ele tinha depois esse ano do jubileu. Outra questão que acontece também, que a gente vai ver, que são as cidades o ano do jubileu, e também a questão das cidades dos levitas. Eram 48 cidades, e também tinha o quê? As cidades de refúgio, que eram 6 cidades. Olha que interessante. Pastor, olha que interessante aqui, irmão. Eram 48 cidades levitas.
Por que 48 cidades, irmãos? Porque era a maneira deles serem distribuídos em todo Israel de uma forma onde, em qualquer região de Israel, havia um pastor. Só que vocês lembram que, diferente das outras 11 tribos, os levitas, eles não tinham herança. Sim. Quem era a herança dos levitas? Senhor. O Senhor. Então, agora, as tribos reservavam cidades e valorizavam aquelas cidades como cidades sagradas para a habitação dos sacerdotes e levitas, para que esses sacerdotes e levitas cuidassem dessas tribos. Olha que interessante. Então, percebam que não era uma coisa fora de propósito. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha um zelo, um cuidado. Agora, olha que interessante. Ora, eles cuidavam do gado, eles plantavam ali, mas nada daquilo eram deles. E aí, pastor? E aí, irmãos? É fácil a vida de um levita nessa perspectiva? Enquanto os outros podem progredir, podem crescer, negociar, o levita tinha aquele espaço e tinha aquela porção e tinha aquela dependência, porque eles estavam naquelas 48 tribos, mas eles estavam fazendo um serviço sacerdotal a Deus, pastoral, mas era um diferente. Vocês acham que, para muitos levitas e sacerdotes, isso não era uma situação também que os deixavam desconfortáveis? O que vocês acham? Eu acho que alguns tinham um sentimento de peso, né? Servir a Deus, como muitos nos dias de hoje. Pensa Porque nisso. Ou pode falar, por quê? É porque eles não podiam usufruir, né? Igual o senhor falou, dos negócios, não podiam progredir em vários aspectos, né? Somente cuidar das coisas do templo, do serviço a Deus. Então, enquanto eles estavam em Jerusalém, Gil, era até mais tranquilo, porque eles estavam ao redor do templo. E quem estava lá em Nazaré? Lá em Samaria? Naqueles dias, né, as tribos mais distantes, Zebulon, Naftali, e eram sacerdotes e levitas daquela região. Eles não estavam ao redor do templo. E aí? Para eles eram mais difíceis. Estão entendendo? Por quê? Entendi. Porque muitas vezes, pensem nisso, lembrem que o reino se divide poucas décadas depois da construção do templo. E aí? E aí aí os levitas sofreram. Estão entendendo, irmãos, como a fidelidade do povo trabalha também com a fidelidade dos levitas, e a fidelidade dos levitas também favorece a fidelidade do povo? Sempre que há essa interação, há uma harmonia, há uma bênção maior. Agora, é claro, tudo começa pelos líderes. Mas percebam que no dia em que os levitas e sacerdotes sofreram por causa da divisão do reino, Deus levanta quem? Uma escola. Qual era a escola? Escola de profetas. A gente vai chegar lá na frente nessa parte, mas percebam como que não foi fácil para os nossos irmãos do passado. Como não era fácil para eles também viverem à mercê de muitas vezes pastorear o povo. Por quê, irmãos? Porque os dízimos do povo eram entregues aos sacerdotes para que os sacerdotes pudessem sobreviver. E agora, se o povo não é fiel, o sacerdote faz o quê? Vai orar, senta e chora, né? Está entendendo como é complexo? Como até hoje a história se repete? Quanto mais a igreja é fiel, e aqui, irmãos, olha que interessante, no livro de Levítico, você vai ver que Deus, inclusive, fala para os levitas darem o dízimo dos dízimos, porque eles também são filhos de Deus. Eles também tinham o dever de adorar a Deus com as suas primícias, porque Deus cuidava deles, mas eles também retribuíam sua oferta a Deus. Percebam como que é um efeito de bênção
progressiva, mas ao mesmo tempo... Júnior, eu deixei fechado aqui o seu áudio, está dando um pouco de eco, tá? Se você puder fechar, bom. tá? Só Ok, abrir quando vou for falar. deixar. O que acontece, irmãos? Então percebam que é como hoje. Um pastor ele pode ser consagrado, mas se o povo não for consagrado, o pastorado não tem êxito muitas vezes. E aí, pastor, é a história de Moisés no deserto. Por quê? Porque muitas vezes vai ser um pouco difícil. Agora, é onde entra a liderança forte e convicta. A história se repete. Está entendendo, irmãos? Por isso que a gente tem que pensar o seguinte: eu sou um sacerdote, eu sou um profeta, eu sou um levita, não importa o que o povo, como ele vai agir. Eu vou fazer o meu melhor, porque eu acredito que se Deus me separou para essa função, eu tenho algo a realizar para Deus aonde eu estiver. E eu não vou esperar que o povo se torne fiel para eu ser fiel. Eu, como líder, vou dar o primeiro passo. Tudo começa com os líderes, irmãos. Guardem isso. Tudo começa com os líderes. Raramente Deus vai fazer mover o povo, mas Deus vai levantar pessoas para conduzir esse povo. Deus tira do meio do povo alguém, mas não deixa de ser um líder, tá bom? Então, aqui, agora falando um pouco sobre as cidades de refúgio, irmãos. Vocês vão ver que são 6 cidades de refúgio, e olha que interessante, no mapa de Israel, elas estão bem distribuídas, 3 a leste e 3 a oeste, que era para dar acesso a qualquer hebreu chegar em qualquer uma dessas cidades. Vocês se lembram do porquê havia essas cidades de refúgio? Já tem uma dica aqui pra gente, né? Ficou fácil. Condenados por homicídio culposo deveriam se refugiar para fugir dos vingadores de sangue até que o sumo sacerdote morresse. Culposo e não doloso. Exato. Explica para nós, advogado Júnior, qual é a diferença de doloso e de culposo. Sem o áudio, tá sem o áudio, Júnior. Doloso é quando há vontade de praticar o crime, né? A intenção. Culposo pode ser por imperícia, prudência. Um acidente, né, Júnior? Um acidente. Exatamente. Culposo, você tem vontade. Caim mata Abel porque ele teve vontade. O ânimo, né? Então, ali no caso, foi doloso. Né? Culposo, você tem a culpa porque comete, mas foi involuntário. Você está trabalhando, segurando uma madeira, cortando uma árvore, você fala para a pessoa sair de perto, mas a árvore vai para o outro lado e o galho bate e mata. Você é culpado, mas você não teve a intenção. Porque, então, né? Então, os crimes dolosos eram punidos. E os culposos, eles, aqui, como diz, né? Eles tinham essa possibilidade de se refugiar. Os homicídios culposos. No caso, pensem assim, que uma pessoa que perdeu um ente querido, até se provar que aquela pessoa é inocente, muitas vezes a família queria justiça pela justiça. Então, aquela pessoa poderia se refugiar aonde? Numa cidade de refúgio. E aí a cidade de refúgio era cuidada pelos levitas e ela estava sob a supervisão dos levitas e sacerdotes. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, olha como Deus vai deixando tudo tão organizado, né, meus irmãos? Pode falar. Eu queria só voltar um pouco atrás aí, só para tirar uma dúvida. O senhor estava falando sobre a questão do dízimo e o dízimo dos dízimos, né? Quando a gente olha para Deuteronômio 26, ali deixa claro que o dízimo ele tinha algumas funções. Óbvio que era para entregar para o sacerdote, mas também ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, socorrê-los. Essa distribuição era feita como exatamente? Então, você lembra que tinha os peregrinos ou os forasteiros? Sim. Então, havia a lei dos forasteiros nos povos antigos. Quando você visse alguém passando, peregrinando, você tinha que dar acesso à pessoa, e se a pessoa precisasse, muitas vezes, dormir, você tinha que fazer isso. Isso fazia parte da cultura. Quando você não fazia isso, a pessoa, no caso da tribo, ela era culpada, porque era
uma atitude de desamor e de serviço sobre aquela pessoa. Porque um dia Israel foi peregrino no Egito. Eles foram forasteiros no Egito e o Egito os protegeu no primeiro momento. Então, entre as nações antigas havia essa lei. Então, pense você que esse era um cuidado que estava sobre a nação, mas também sobre os sacerdotes. E essa distribuição, é claro que ela era feita com muita maturidade. Podem ver que, dentro dos critérios de ajuda, a gente vai ver que há vários critérios. Por exemplo, é o órfão e a viúva, porque eles não têm arrimo, eles não têm família. Logo, eles iam pedir ajuda para as pessoas, ou esmola, ou na casa de Deus. E quem cuida da casa de Deus são os levitas e sacerdotes. Outra coisa, vamos imaginar aqui a festa da Páscoa. Vamos imaginar esses 2,5 milhões de pessoas indo ao tabernáculo fazer a cerimônia da Páscoa. Tinha muito sacrifício ou não? Tinha. Então, dava para fazer uma festona para todo mundo ou não? Dava. Os sacerdotes nos dias de Eli era gordo. Lembra disso? E ali o texto está deixando até uma denúncia. O sacerdote gordo. Os filhos de Eli, eles eram cruéis. Eles deitavam-se com as mulheres na tenda, ou seja, eles eram promíscuos, e eles ofendiam os ofertantes, porque a regra sagrada do Levítico era o que você pegasse na panela era do sacerdote. O restante, parte era queimado a Deus, e parte também era da família que estava dando a oferta. Pensa assim, nos dias das festas era uma grande festa com todos, sendo que os sacerdotes eram os líderes principais, eles tinham que ser honrados, mas quando eles enfiavam o garfo lá na frigideira, na panela, eles podiam pegar uma picanha, uma maminha, uma alcatra, como podia pegar uma costela. Mas os filhos de Eli, eles falavam, não, eu vou separar o que eu quero. Não é o que a sorte ou o que Deus me providenciou. Percebam, pastor Johnny, eu pastorei uma igreja em Ferraz de Vasconcelos. Eu vivo da sorte do que Deus me mandou em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos é diferente do Tatuapé, que é diferente de Mogi, que é diferente do Morumbi, que é diferente de Campinas, que é diferente de Miami. Tá entendendo? Mas Ferraz de Vasconcelos também é diferente de Dubai e é diferente também da Tanzânia, que é diferente de Marrocos, que é diferente do Níger. Ou seja, a sorte de Deus para o seu ministro é de acordo com a sua vocação, com a providência dele. Então, por que eu estou falando isso? O sacerdote, ele tinha esse cuidado e o dízimo era dado para o sustento da casa de Deus ou para os levitas, e era também para eles repartirem entre os demais levitas e também para que eles pudessem armazenar o soleiro para quando houvesse uma necessidade com o órfão e com a viúva, social. Mas a prioridade não era o social pelo social, até porque quando a gente lê as escrituras, você vai ver que dentro dos critérios legais, uma pessoa pobre, ela tinha que também ir nos campos e buscar o seu sustento depois da colheita. O dono da terra, lembram de Ruth? O dono da terra pegava nos dias de lavoura, faziam as suas colheitas, e o que sobrasse, eles não poderiam literalmente pedir para os empregados irem vasculhando no que sobrou, mas depois da colheita fazia parte da lei de Deus o quê? As famílias pobres entravam no seu campo, no meu campo, e iam ver o que sobrou dos espigais, porque sempre sobra alguma coisa que os empregados não pegam. E aí dessas sobras eles podiam agora ir para casa e se manter. Ou seja, podem ver que antes de fazer o trabalho social no templo ou entre os levitas, Deus estava dando a vara para que as famílias também fizessem nos campos. Perceba, tudo com muita ordem e decência.
Ou seja, a família que não ia no campo buscar, ia lá na família de Levi. Você concorda que a família que quer o peixe, não quer pescar, ele sempre vai pedir o peixe, não vai pedir a vara? Ele fica marcado? Não é assim até hoje, irmãos? Aqueles que se encostam nos outros, por isso que a igreja, quando vai fazer um trabalho social, ou vai fazer, ela tem que fazer essa triagem, porque muitas vezes são pessoas que não querem também trabalhar, querem se encostar no reino. E aí onde entra a função pastoral de dar a vara e não o peixe. Porque na lei, os dízimos e as ofertas eram, em primeiro lugar, para que, por meio disso, Deus fosse adorado. Mas Deus não come. Quem come são os sacerdotes e profetas. Então, parte disso era revertido em recursos para o cuidado do tabernáculo, mas vocês vão lembrar que muitas vezes o tabernáculo durava décadas, não precisava fazer um tabernáculo a cada ano. Então, tudo isso era revertido como sustento aos sacerdotes que estavam ali no tabernáculo e às demais tribos depois de Levita, essas 48 tribos. Então, era uma maneira de Deus cuidar de quem, irmãos? Dos seus ungidos. Já que eles não podiam negociar, comercializar como os outros, era a maneira de Deus dar o sustento às famílias dos pastores. Era a porção. Vivia do ofício. Hã? Vivia do ofício. Viviam do ofício. Então, não é errado. Essa ideia de que o dízimo é para o sustento social, ela é o sustento social quando todas os outros critérios já foram acionados. Família foi acionada? Foi. Não tem recursos? Não. Foi dado a vara? Foi. O irmão tentou. Então agora é a hora de socorrer aos caixas, socorrer à necessidade. Você está entendendo, irmãos? Tudo em Deus é com ordem e decência. Agora, olha só que interessante, irmãos. Guardem isso. O fato de, muitas vezes, os sacerdotes estarem vivendo dias também de abastanças eram cuidados de Deus, mas eles não podiam tomar proveito disso como se eles fossem os merecedores disso pelas suas virtudes. Olha que interessante. Vamos lá. Hoje, se Deus abençoar as nossas igrejas, é Deus abençoando. O caixa é dele, não é nosso. Nós administramos a riqueza de Deus. Lembram de Pedro? Quando o aleijado na porta formosa pede para ele uma esmola, o que Pedro fala? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Lendo o texto bíblico, momentos antes, nós vemos que Barnabé dá uma grande oferta para os apóstolos, e Ananias e Safira também, ou seja, e muitos cristãos vendiam tudo e dedicavam aos cuidados dos apóstolos. Então Pedro mentiu? Ele disse que não tinha, mas tinha. Não, ele não mentiu. O que ele tem não era dele, era de Deus. Ele era um administrador. Entendeu, irmãos? Nós, pastores, o que Deus nos deu como igreja, por isso que a gente tem que ser muito criterioso nisso. Não é do pastor, ele só administra, mas é de Deus. Ele é o administrador. Percebam, aqui há uma linha muito tênue. Muitos se sentem proprietários da bênção e não são. O dono de tudo é o Senhor. E por essa razão muitos se corrompem, achando que eles podem fazer o que bem entendem com o caixa segundo seu bel prazer. Por isso que muitos se desviam. Porque aí eles já fazem como os filhos de Eli. Eles impõem o que Deus não impôs. Eles dizem o que é para ser feito, mesmo que eles estejam contrariando a vontade de Deus. Fazem do caixa do reino o seu caixa pessoal, enquanto não é. Por essa razão que muitos hoje estão dizendo para os mendigos, o que você quer? Dinheiro eu te dou. Mas não dizem como Pedro, em nome de Jesus, levanta e anda e recebe essa palavra, entendeu? Recebem essa palavra poderosa, porque só tem uma palavra poderosa quem vive na dependência do Todo-Poderoso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Esclareceu essa questão? E olha aqui, por essa razão, também Deus pedia para os pastores o dízimo dos dízimos.
mostrando para eles, todos vocês, inclusive os profetas e sacerdotes, são minhas ovelhas. Estão entendendo, irmãos? Para que a gente nunca se envaideça. Podem ver que eles fazem sacrifícios por eles com os bens deles, para mostrar, todos nós somos ovelhas desse aprisco. Entendeu? E última coisa, irmãos, guardem isso aqui, fica um princípio importantíssimo, irmãos. Sejam dizimistas. Guarda isso. Sejam dizimistas e ofertantes. Pastor, mas o dízimo não tem nada a ver com o pastor de vocês. O dízimo não tem nada a ver com a igreja de vocês. O dízimo de vocês tem a ver com a lei de Deus e a vida de vocês. Dizimem, consagrem. Guardem isso daqui que eu vou falar, que isso foi um aprendizado depois de quase 30 anos de ministérios. Ao longo dos meus 30 anos de ministérios, eu vi pelo menos 2 tipos de crentes e obreiros. Os crentes que mal sobrevivem na igreja e obreiros que mal sobrevivem na igreja e crentes piedosos que têm uma vida longeva no reino e obreiros piedosos que têm um ministério longevo. Ao longo desses quase 30 anos, eu posso dividir em 2 grupos. O grupo dos que são dizimistas e ofertantes e o grupo daqueles que negociam os seus dízimos e ofertas. Todos os obreiros que não são dizimistas, eles mal conseguem ser um domingueiro na igreja. Eles têm data de validade. Eles vivem por temporada e por festa, por agenda e programa. O irmão some, aparece a cada, sei lá, aí volta, é um renovado, mas é um membro que não tem expressão. Agora, um membro que é dizimista, guarda isso, e aqui eu não estou falando quantidade, viu, irmãos? Essa lição de casa que eu estou passando para vocês é algo que Deus me ensinou ao longo de 30 anos. Eu, fazendo uma retrospectiva do ministério, que eu estou cuidando da igreja há 29 anos, eu notei que aquela anciã, que é aposentada, que dá R$50 de dízimo, porque ela ganha R$500 por mês, ela tem uma vida longeva, uma cristã piedosa. Ah, pastor, ela dá R$10, não importa a quantidade, ela dizima do pouco que ela recebe. Essa cristã, ela não falta um culto, ela tem um brilho diferente, é piedosa. Mas essa outra irmã, que muitas vezes até é empresária, mas não dizima, mas na festa do pastel dá 50 pastéisinhos. Quanto que dá 50 pastéisinhos, irmão? Não dá nada. Mas ela deu 50 pastéis. Isso daí é enganar Deus, irmão. Porque se ela fosse dar um dízimo dela como empresária, 50 pastéis eram 2 horas do trabalho dela no mês. Está entendendo? Porque muitas vezes ela tem recursos, mas ela arruma 1000 desculpas. Não vou dar o dízimo aqui, não vou dar o dízimo ali, porque o pastor não faz aquilo, não há reforma, não envia missionário. Irmão, o dízimo não tem nada a ver com o pastor, irmãos. O dízimo, esquece pastor, esquece igreja, esquece ministério. O dízimo tem a ver com a gente e com Deus, e a casa de Deus que a gente vai. Estão entendendo? Essa irmã, você pode escrever, irmãos, ela vai ter validade, data de validade. Ela vai sumir da igreja, vai ir para outra igreja, vive trocando de igreja. A mesma coisa acontece com os obreiros, irmãos. E aqui, pastores. Agora, guarda isso. Obreiros, músicos e pastores. Todos os obreiros dizimistas têm uma vida longeva. Mesmo com toda a dificuldade, têm uma vida longeva no reino. Já os que não são dizimistas, guarda isso. Deus arranca do ministério. Não é o pastor, viu? Deus arranca do ministério. Como, pastor? Não me pergunte. Pastor, mas por que Deus faz isso? E o que eu entendi ao longo desses 30 anos quase pastoreando? É aquele princípio de Malaquias. Deus não aceita o resto. Quando a gente não dizima, irmão, a gente não dá valor para aquilo que a gente ama. Quer ver um exemplo? Um homem que é casado e que ele não sustenta a sua família, mas ele gasta em passeios, em diversão. Ele demonstra que ele não é homem, ele é um moleque. Por que ele é um moleque? Porque se ele casou, se pressupõe agora que ele deve sustentar a sua família. Assim é o dízimo, é uma relação de amor no reino. Quando eu dizimo, eu só estou dizendo para Deus, Deus, eu amo o teu reino e a igreja que o Senhor me deu. Eu amo. Guarda isso, irmãos, isso é muito sério.
Por isso que estou gastando esse tempo, porque ao longo desses 30 anos eu vi pessoas brilhantes que pregavam brilhantemente naufragar. Eu vi ministros de músicas brilhantes naufragar. Eu vi pessoas, alguns naufragaram, vivem saltando de igreja em igreja, mas nunca se firmam em lugar nenhum. E outros até desviam. Por quê? Porque eles já demonstravam que estavam na igreja ao seu serviço e não ao serviço de Deus. Porque, irmão, quando a gente entende que o dízimo não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com os projetos da igreja, tem a ver conosco e com Deus, a gente só está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor me deu, eu estou retribuindo. E o Senhor me cuidou de mim, agora eu estou investindo no teu reino. Estão entendendo, irmãos? E vocês vão ver que, indiferente da quantidade monetária, por isso que Jesus valoriza a oferta da viúva pobre, porque ela deu tudo que possuía, e a gente vai ver que não é a questão do valor, é a questão da fidelidade, que todo dizimista ele tem longevidade. E olha, isso vale para o obreiro, que é um pedreiro, que é uma doméstica. Irmãos, uma das coisas que mais marcou o meu coração sobre esse ensino, sabe com quem foi? Foi com as aposentadas da igreja. Vocês nem imaginam. Porque todas as minhas aposentadas são dizimistas, são fiéis, irmão, não me dão trabalho nenhum, têm uma vida longeva. E todos aqueles que negociam os dízimos, guarda isso, acompanhe nas igrejas de vocês. Vocês vão ver, são pessoas que marcam passo e que chega uma hora que naufragam na fé. Por quê? Porque eles estão dando o resto. E agora vem cá, vamos lá, vamos voltar para a nossa aplicação. E o pastor que vive da obra e ganha pouco? Não importa. Ele tem que dar o dízimo dos dízimos. Por quê? Porque Deus tem mandado uma porção. Qual é a porção? É arroz e feijão e filé mignon da galinha, que é o ovinho, né? Alguém já disse que o filé mignon da galinha é o ovo, né? É o que Deus tem mandado? Dizima da tua porção e dá glória a Deus, porque Deus vai continuar cuidando. Estão entendendo, meus irmãos? Aqui faz toda a diferença. O missionário que vai para o campo porque a igreja sustenta e o missionário que vai para o campo porque Deus mandou ele para o campo. Na hora que falta o recurso da igreja, o missionário deixa de ser missionário e para de pregar. Por quê? Porque ele é assalariado. O pastor que para de pregar porque é assalariado demonstra que ele é um funcionário e ele não é um vocacionado. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Agora, e aí, pastor? Como que a gente tem que cuidar dos nossos sacerdotes? Naturalmente, se a gente faz o melhor, os nossos sacerdotes vão viver uma vida despreocupada. E aqui, como seminaristas, meus irmãos, guarda isso. Procurem ver como os pastores de vocês vivem. E procurem fazer o melhor para os pastores de vocês. Porque não tem coisa pior do que ver um pastor preocupado por pagar contas básicas e não poder. E muitas vezes a igreja pode solucionar e os irmãos são carnais e deixam o pastor passando perreio e falando assim, não, o pastor vai orar e Deus vai fazer. Ora, se Deus colocou um colegiado de obreiro e de seminarista e tem caixa, e esses homens e essas mulheres não são arrimo ao pastor, eles são opositores à obra. Meus irmãos, a gente tem que olhar para essa questão com muito critério e com muito zelo, e a gente tem que favorecer. Porque, irmãos, não tem coisa pior do que muitas vezes o pastor está passando dificuldade e a igreja pode socorrer, e a igreja não socorre porque quer trocar o piso, porque quer pintar a parede. Ô, meu irmão, o que é prioridade? Prioridade é o quê? O sacerdócio ou é a parede? Estão entendendo, meus irmãos? Ou é o teclado de última geração? Estão entendendo como muitas vezes a gente é medíocre, é mesquinho? A gente está querendo comprar a última câmera para ir para as redes sociais, porque isso a gente está tendo visibilidade e o pastor lá passando dificuldade com dívida, porque ele está se dedicando. Irmão, a gente não pode, a gente tem que ser zeloso com os nossos, com aqueles que cuidam da gente. Está entendendo? Tudo bem, meus irmãos? Quis gastar esse tempo de uma forma mais prática para... Tá bom? Tudo bem? Perfeito. Perfeito, entendeu? Deixou claro alguma dúvida? Não? Sim. Tá bom. Então, Júnior, quer falar alguma coisa, Júnior? Tá bloqueado, Júnior. Então, eu só tenho algumas coisas que eu compreendo que é pela fé, né? É a fidelidade a Deus. E só que eu vejo que tem alguns ministérios que têm excesso
E eu já constatei isso. Eu vi um pastor lá vou até falar mesmo, da igreja lá do Recife, da Assembleia, pegava 120 mil. É uma igreja que era uma sucessão de pai para filho. Então eu achava aquilo um absurdo. Eu entendo, Júnior, assim, que e aí eu sigo, sabe o que? Um princípio que eu gosto de ensinar aos seminaristas e à minha igreja local, que o sacerdote ele tem que viver uma vida de modéstia. Isso. No entanto, não é miséria, mas viver na realidade em que ele está. Então, por exemplo, nada contra o pastor ganhar muito bem, se a igreja pode, mas tudo contra o pastor ser o marajá da fé, entendeu? Sim. Se a igreja pode pagar um excelente salário pastoral, uma previdência, seguro, casa, sim, claro, carro, concordo. Agora, fazer dele um marajá da fé, isso daí é aí onde entram as corrupções nos sacerdócios. Sim. Por isso que John Wesley, quando ele ensinava a modéstia e dava o exemplo com a vida dele, ele deixou um legado maravilhoso. E por isso que eu gosto dos pastores reformados, e aqui os históricos, porque a grande maioria, eles vão partir por um princípio de cuidado e de zelo. E aí onde vai entrar também um princípio de trabalhar junto com a sua comunidade, aonde a comunidade vai ver o que é melhor para o pastor, vai dar ouvido àqueles irmãos mais piedosos e vão tentar fazer algo bom e não algo que também prejudique, mas também vão dosar de uma forma equilibrada isso. Por exemplo, irmão, só um último comentário. Nós temos hoje alguns pastores que são referência na nossa nação. Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Quanto que ele ganha? Eu não sei quanto ele ganha, mas ele viaja pelo Brasil. Ele é um pastor referência. Deve ganhar bem. Ele precisa ganhar bem. Agora, eu, Raimundo, que estou aqui em Ferraz de Vasconcelos, preciso ganhar o que ele ganha? Não. Eu não tenho notoriedade que ele tem. Então eu tenho que ser coerente disso. Quem sou eu e quem ele é. Agora, se a minha comunidade em Ferraz de Vasconcelos, Deus abençoar grandemente, e nós nos tornarmos uma comunidade muito próspera, e nós crescermos muito como igreja, e fizermos uma obra muito linda, e o caixa da nossa igreja um dia for muito abençoado como na igreja dele, mesmo eu não sendo uma pessoa que tenha notoriedade como ele tem, e a igreja quiser me honrar com um valor muito significativo, eu não vou reclamar. Desde que tudo isso seja com ordem, decência e transparência. Mas as coisas, elas acontecem naturalmente, sem a força, sem a agressão. Eu também sou contra essa questão da vaidade. Por isso, irmãos, em teologia pastoral, a gente vai trabalhar muito sobre vocação. Então, fica aqui um exemplo meu, assim, sabe? Eu faço questão de ensinar vocês a serem fiéis nas igrejas de... e detalhe, última coisa, hein? Dízimo é na igreja que você é, e não na igreja que você quer. Ora, eu sou de uma igreja e dizimo na outra, então vá para outra igreja. Eu tenho uma mulher em casa e 2 filhos, mas eu sustento a mainha, o painho, a tia, o tio e os meus filhos passando fome em casa. Não, isso é falta de critério. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Sim, claro. Olha, eu sou de uma igreja local, mas eu dizimo na outra. Não, porque a outra está fazendo mal. Então vá para outra. Ordem e decência, irmãos. A tribo de Levi cuidava de Israel. As outras tribos eram tribos que prestigiavam os seus levitas. Cada um na sua tribo, cada um no seu quadrado. Estão entendendo, irmãos? Cleusa, pode perguntar, irmã. Então, pastor, eu queria saber o seguinte. Entre o dízimo e as primícias, qual é a diferença? Nenhuma. As primícias são os dízimos daquilo que eram os primeiros frutos da sua colheita. Na antiguidade, irmã, como hoje, por exemplo, é muito diferente de hoje, porque hoje a gente recebe em espécie, em dinheiro. Então, todo o nosso salário, vamos dizer assim, a gente não tem uma diferenciação. Mas na antiguidade, você plantava cevada. Sim. Aí chegava a colheita da cevada. Quando chegava a colheita da cevada, você separava a sua cevada e você separava o melhor da sua cevada. Então, vamos supor que dentro da sua cevada, a irmã teve uma colheita de 100 sacos. E dentro desses 100 sacos,
20 sacos são os melhores. Você iria ofertar dos 100 sacos, quais sacos? Vamos pôr em 3 categorias, 20 melhores, 40 médios e mais 40 o resto da colheita. Ou seja, qual você daria para Deus? O melhor. Aí desses 20 sacos, você separaria 10. Dentro dos 100 sacos, aí você dava as primícias. E por que as primícias eram dadas? Porque assim como o agricultor, quando ele planta, ele separa, e aí olha que interessante, para a próxima plantação dele, ele não planta do resto. Ele planta das melhores sementes. Porque toda vez que você planta das melhores sementes, a sua lavoura sempre será daquela para melhor. Ah, tá. E quando você cuidava do levita, você não dava o resto. Mas nos dias de Malaquias, se dava o quê? Dava o boi aleijado. O animal cego. Dava a ovelha aleijada. E quando Deus fala na boca do profeta, Deus está dizendo, vocês não estão entregando o aleijado para o sacerdote, estão entregando para mim. Por isso que eu digo, irmão, não tem nada a ver com o pastor aqui, não tem nada a ver com o pastor. O dízimo não tem nada a ver com a igreja, o dízimo tem a ver com o nosso amor a Deus. Ô, pastor. Então, agora, só concluindo, irmão, só concluindo, para falar. Eu dizimo porque Deus cuidou de mim, do meu lar, e eu amo a Ele. E eu entrego a Deus, fruto do meu trabalho. Aonde? Na igreja local que eu estou. Concordando ou não com o pastor. Ah, mas o pastor eu desconfio que está roubando. Então vá atrás. Antes de fazer uma queixa e constatar, vá atrás. Ah, mas o meu pastor ganha bem. Ah, o meu pastor ganha mal. Dê a sua opinião. Tem o seu direito de falar ou de agir. Ah, mas o pastor está construindo mais prédio, era para ele trabalhar em missões. Irmão, deixa o pastor dirigir, ele é o líder da igreja, junto com a direção da igreja. O que você fez, você entregou a sua oferta a Deus. Se você tem uma opinião, fale numa assembleia, fale numa reunião da igreja. Expresse, não tem nenhum problema. Mas lembre disso, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver. Por isso que é a premissa que damos a Deus como fruto do nosso amor. Dízimos e ofertas. O dízimo é a 10ª parte, a oferta é uma coisa que a gente pode dar a mais, segundo a nossa liberdade. Aí vai ter critérios no Velho Testamento, e aí cada um faz como bem entende. Mas alguém já disse muito bem que o dízimo é o fruto da nossa fidelidade, e a oferta é o fruto do nosso amor. Mas, na minha concepção, dízimos e ofertas é o fruto da nossa fidelidade e do nosso amor a Deus. Agora, guardem isso, irmãos, isso é nosso gesto com Deus. Quando uma pessoa boicota, seja pelo motivo que for, isso é a demonstração de que essa pessoa ela é carnal, porque ela está pertencendo a uma igreja e não contribui no desenvolvimento daquela igreja. Irmãos, por exemplo, aqui, estou estudando aqui com vocês. A minha vida é cuidar da igreja e do seminário. Os dízimos da igreja estão favorecendo o cuidado de vocês. Por isso que a nossa igreja local, ela patrocina o seminário. Porque ela está investindo no seminário, nos professores, no pastor, para quê? Para abençoar outras vidas de outras igrejas. Agora, os irmãos ajudam com o seminário, contribuindo. Mas supondo que o irmão não ajude, a igreja está fazendo o papel dela. Então, o irmão que deixa de dizimar na igreja, deixa de ajudar com que a gente abençoe outros irmãos. E perceba como isso é honroso, como a nossa igreja está honrando outros ministérios. Então, olha como isso é honroso. O irmão que não está participando, não está não só não ajudando o seminário, mas não está ajudando na manutenção do templo, como não está ajudando na manutenção do pastor. Ou seja, olha como que essa pessoa está vivendo uma miséria na vida dela. Agora, se a pessoa não trabalha, vai dizimar do quê, meu irmão? Aí não, ele vai dizimar do que lhe vem como fruto do trabalho. Estão entendendo? Então, você vê, a gente gastou um tempão, porque eu acho que isso é importante esclarecer, porque hoje, irmãos, as pessoas dizimam pelas motivações erradas, elas dizimam para receber, para barganhar, elas não dizimam por amor. E o dízimo não tem nada a ver com barganha, não tem nada a ver com troca, não tem nada a ver... Por isso que Levítico vai trabalhar muito essa ideia,
O dízimo tem a ver com a nossa doação em amor. Ponto final. Concluir, irmã. Não, então, eu só queria perguntar outra coisa. Então, entre Caim e Abel, a oferta de um foi primícia e do outro não? Não, não. Ambas foram primícias. Só que uma foi de coração e a outra não. Ah, tá. Abel doou, e assim como Caim, doaram daquilo que trabalhavam. Só que eu posso estar dando a primícia, olha que interessante, forçadamente. Ah, sim. Vamos supor que eu crie um critério que o dizimista não vai trabalhar na igreja. Tem pastor que cria esse critério. Tem irmão que vai dizimar forçadamente. Aí eu pergunto, esse irmão vai ter vida longeva no ministério? Não vai, meu irmão, porque forçadamente. Assim como aquele que dizima também por barganha. Ele não vai ter vida longeva. Estão entendendo? É primícia? É o melhor? Mas é de todo o coração? Não. E o que diz o Novo Testamento? Que a gente tem que dar de todo o coração. Aí agora fica a pergunta, mas pastor, eu não dizimo porque eu não sinto no coração. Vem cá, você conhece a palavra? Você sabe da palavra? Você é cristão de verdade? Você diz que ama a Deus e diz que não dizima porque não sente no coração? Então bota o joelho no chão, meu irmão, vai reparar essa questão, vai reparar essa brecha. Por quê? Olha, eu estou tanto tempo na igreja, eu sei que o dízimo é Deus me dando o privilégio de participar do reino. Olha só que fantástico, irmão. O dízimo, Deus está nos dando o dízimo para a gente participar da expansão do reino. A gente merece disso, irmão? Não merece. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas ele diz, eu vou fazer a minha obra com você. E aí ele diz, simplesmente dizime. E ele diz, com esse dízimo, que é pouco, é só a 10ª parte, eu vou expandir o meu reino na terra, vou glorificar o meu nome, vou sustentar os meus obreiros, vou realizar as minhas obras. Porque toda obra que eu levanto, eu sustento. Com essas ofertas. E a gente está participando de tudo isso. Aí chega o irmão e fala, eu não estou sentindo no coração. É na realidade que é uma pessoa avarenta e egoísta. Porque quem ama a Deus de todo o coração, meu irmão, não se contenta só com o dízimo. Ele quer dar mais do que o dízimo. Porque ele sabe o quanto é honroso você deixar um legado na história da humanidade chamada Igreja e Reino de Deus. Entendeu? Então, é uma coisa... Agora, eu não preciso de ter incentivos desleais para ser um dizimista. Basta eu aprender a amar a Deus e amar a igreja. Amém? Amém. Tá bom? Joia, alguma dúvida, irmãos? Não? Nenhuma? Irmãos, eu vou acabar aqui essa gravação e vou abrir uma pequenininha para a gente concluir a nossa aula de hoje, tá bom? Tá bom.